Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem, muita saúde aí dentro do possível, né? Bom, eu queria hoje compartilhar com vocês mais uma ideia. Eu acho que é algo que de alguma maneira talvez atravesse o cotidiano clínico de muitos de vocês, quem é psicoterapeuta, psicanalista, psicólogo, né? Que é o uso do WhatsApp com os pacientes. Já faz tempo, né, que, enfim, os pacientes se comunicam aí por mensagens e tal, no sentido de agendar sessões, desmarcar, pedir alguma coisa, perguntar e tal. Mas eu já vi vários analistas ou terapeutas com diversas posições em relação a esse uso da tecnologia. Digamos que hoje seja muito difícil alguém que não utilize o WhatsApp com os pacientes, que tem aquela velha secretária eletrônica com recados gravados. Ainda existe, né? É um direito também de cada um querer usar esse recurso, né? Mas eu percebo hoje que a maioria dos analistas tem usado o recurso do WhatsApp, pelo menos para uma comunicação básica. O que acontece? O que eu fui percebendo, né? Que muitas vezes tem pacientes que precisam que o psicanalista, o terapeuta dele, se comunique com ele fora do espaço clássico da sessão reservada, agendada. Eles precisam mandar um meme, mandar um vídeo, perguntar alguma coisa, mandar um livro, né? Mandar uma notícia de jornal. E o analista muitas vezes ele pode encontrar coisas no seu cotidiano que tenham relação com aquele paciente, com o sofrimento dele, com as questões da sua análise, e também pode enviar coisas para ele pelo WhatsApp. Então o que eu fui me dando conta? Que o WhatsApp ele poderia ser uma espécie de fordá, né? É o lá, aqui, lá que o Freud dá no exemplo do Além do Princípio do Prazer, com o seu netinho lá, o exemplo do carretel, né? Que ele deixava o objeto sumir e reaparecer como um representante da mãe. Ora, tem pacientes em situações delicadas, mas não só esses que estão numa situação crítica ou delicada, que precisam sentir a permanência do analista e da análise, uma espécie de elo pulsional, de elo lúdico, no entre sessões. Então, o que eu penso? Que o WhatsApp ele pode ser um campo transformacional, um campo em que você vai potencializar o recurso, né, de operar presenças e ausências, lidar com a angústia da falta, né, através desse recurso digital. Então, às vezes o paciente faz análise uma vez por semana. Em uma semana, às vezes ele tem rompantes de angústia, podem acontecer coisas. É muito tempo, né, para esperar outra sessão acontecer. Às vezes ele não tem possibilidade de agendar uma outra sessão, ou não é o caso propriamente de agendar uma outra sessão, porque é uma limitação de agenda, é uma limitação financeira. Mas se você faz uma pequena troca de mensagens com esse paciente, aquilo pode ter um efeito, como é que eu posso dizer, de permanência pulsional, de vitalização analítica muito interessante. Eu já vi, por exemplo, analistas dizerem que quando o paciente me manda uma mensagem e aquilo tem conteúdo analítico, eu cobro. Eu cobro como se fosse uma sessão. Sinceramente, eu acho que isso é um tanto pesado. É claro que cada um trabalha do jeito que quer, do jeito que interessa, né? Mas eu acho que assim, o cara mandou uma mensagem, você respondeu, você vai cobrar o preço de uma sessão, né? Então, geralmente, assim, se de repente fica a dica aí, né? Se cada um quer explorar esse recurso ou não. Imagino que todos já estejam em algum grau
fazendo isso de uma forma meio espontânea, mas eu achei que seria legal formalizar isso aqui, né? E baseado também um pouco no que eu falei no vídeo de ontem sobre a função mecênica do analista, né? Que é a gente poder criar piadas e memes com base em conteúdos da sessão, postar em rede social, mandar para o paciente ou fazer só para ele, sempre dando um efeito retroativo na análise, né? De, vamos dizer assim, de mais engajamento pulsional, onde o analista ele está atravessado pela pulsão também, ele se enriquece com isso e devolve isso para o paciente, para o analisando, para ele se reapropriar daquilo que ele produziu de alguma forma em análise, né? Então, o que eu faço? Quando eu fecho um acordo financeiro com o paciente, eu já estou pressupondo que esse tipo de coisa vai acontecer, que vai rolar essa troca de mensagens, de piadinhas, de uma reflexão às vezes que o analista tem depois da análise e que ele está com vontade de falar para o analisando e ele não precisa esperar uma semana para falar isso na sessão seguinte, né? Quantas vezes a gente tem insights ou formula interpretações depois que a sessão acabou? Se me acontece uma coisa assim, eu mando para o paciente, eu acho legal. É uma permanência, não precisa ter o formalismo da agenda. Então, tudo isso já está previsto, por exemplo, quando eu faço um contrato de trabalho, né, um acordo financeiro com os pacientes, eu já pressuponho que vai rolar esse tipo de coisa, porque senão você fica muito refém, né, do dinheiro, vou cobrar, não vou cobrar, aí você começa a ficar perseguido e a coisa não flui. Cada vez que você quer mandar uma mensagem ou que o paciente vai te mandar uma mensagem, você está pensando em cobrar, a análise vai ficar atravessada por isso, não vai rolar. Então, o legal é isso, é você se sentir bem pago para contemplar esse tipo de troca, presenças e ausências, uma espécie de Ford-da transformacional através do WhatsApp, né? Então, obrigado pela presença de novo, pessoal. Era essa reflexão que eu queria compartilhar com vocês. E sigamos em frente aí com mais novidades, mais diálogos. Um grande abraço para vocês, bom feriado.